salariais, para que a proposição de tamanha importância para o conjunto dos servidores e de enorme impacto orçamentário e financeiro para o DF pudesse ser analisada com devido zelo e assim receber melhorias que, como mostraremos adiante, são indispensáveis à proteção dos interesses dos servidores da saúde financeira e atuarial do ProSaúde DF. Ademais, o decreto citado pela senhora secretária como ponto de partida da elaboração do plano determinou à Secretaria de Gestão Administrativa a realização de audiência pública com as entidades representativas das diversas carreiras de servidores para debater e colher sugestões para a consolidação dos estudos que levaram à formulação do ProSaúde DF. Todavia, segundo nos informaram representantes das entidades sindicais, a única reunião a que foram convidados para conhecer o plano prestou-se apenas à apresentação da proposta do GDF, sem que ela tenha chegado a ser debatida ou mesmo que fossem incluídas sugestões, até porque, para isso, seria necessário dar conhecimento da proposta com antecedência a essas entidades. Vale registrar que, além dos servidores públicos federais, os servidores de vários estados e municípios já contam com planos de saúde similares à hora proposto pelo GDF. Entre eles, podemos enumerar o dos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Pará e Bahia, além dos planos para os servidores municipais de Manaus e Juiz de Fora. A comparação da proposta do GDF com esses planos já existentes permitiu-nos uma visão de conjunto de toda a problemática envolvida na viabilização de um plano de saúde desse porte. Um dos problemas mais preocupantes detectados diz respeito ao financiamento do ProSaúde DF. Na quase totalidade dos demais planos de saúde estudados, a participação estatal no financiamento é maior, aliás, bem maior. Infelizmente, como até o presente momento, o GDF não encaminhou os cálculos atuariais que embasaram a elaboração de suas propostas, ficamos sem condições de julgar se ela é razoável e sustentável quanto a este aspecto. Em nosso ordenamento jurídico, os poderes são independentes. Entre eles, as relações são institucionais não afetivas. Não cabe a um poder aprovar a proposta de outro por confiança. Cabe-lhe exercer com toda a responsabilidade suas atribuições constitucionais. Analisar as proposições com todos os elementos necessários e aprová-las caso as julgue constitucionais e ajustadas ao interesse público. Com a ausência de informações indispensáveis à análise das proposições, esse julgamento sofre grave ameaça. Aqui não se trata de nenhuma disputa política ou ideológica de se o governo e os beneficiários devem contribuir com mais ou menos. O que está em jogo é a viabilidade econômica do plano, sua saúde financeira e atuarial. Ressaltamos que os problemas de natureza atuarial, como os que envolvem a sustentabilidade econômica e financeira de um plano de saúde como este, não se manifestam da noite para o dia. Pela sua própria natureza, seus problemas de previsão orçamentária costumam avolumar-se, às vezes por anos, explodindo de forma dramática quando não se corrige suas estações a tempo. Como o GDF não prevê sua proposta nem um aporte inicial de recursos para o pleno funcionamento do plano de saúde, a partir da entrada em vigor da futura lei, esperamos que o Poder Executivo encaminhe com a máxima urgência proposta de ajuste nos parâmetros de financiamento do plano, de modo a evitar sua precoce inviabilização financeira. Cabe registrar que já tramitam nessa Casa os projetos de lei complementar número 51/2003 e 111/2005, de autoria dos deputados Anilcea Machado e Odilon Aires, respectivamente, e que tratam da mesma matéria. Foi apresentado a esta relatora estudo realizado pela deputada Anilcea Machado em forma de um anteprojeto de substitutivo ao PL 2275/05, o qual foi, mesmo que informalmente, analisado para elaborar este parecer. Todavia, em que pese ao oferecimento de várias contribuições importantes no anteprojeto de substitutivo apresentada pela deputada, julgamos sensato trabalhar sobre a proposta do Poder Executivo, fruto de longa maturação de estudos levados a cabo pelo governo e resultado, ainda que tímido e imperfeito, de extenso processo de negociação com o governo, com os representantes sindicais dos servidores. Em reuniões que realizamos com representantes das entidades sindicais de servidores, acolhemos uma série de justas e importantes contribuições ao aprimoramento do projeto de lei que procuramos traduzir nas emendas apresentadas nesse parecer. A principal delas diz respeito à administração do plano, que entende deve ser paritária,
Não é justo nem admissível que, sendo os servidores os maiores responsáveis pela sustentação financeira do plano de saúde, não sejam também seus administradores. O ProSaúde DF não deverá ser do governo, será dos servidores e do Estado. Aliás, o próprio Poder Executivo assim o reconhece ao estabelecer entre os princípios norteadores do plano da autogestão. São as seguintes alterações propostas ao projeto de lei do governo. 1. Incluir a assistência odontológica entre os serviços que entrega o ProSaúde. 2. Vedar a contratação de plano privado de saúde. 3. Acrescentar parágrafo 2º ao artigo 5º para assegurar que o GDF dê ampla divulgação a todos os servidores, inclusive por meio de correspondência e anexo ao olerite, do direito do prazo para escolha pelos servidores em participação do plano ProSaúde. 4. Adicionar parágrafo 2º ao artigo 5º com a seguinte redação: excetuam-se o disposto nesse artigo os servidores do DER. 5º, substituir a redação do caput do artigo 6º pela seguinte: poderão aderir ao ProSaúde DF na qualidade de beneficiários titulares os integrantes da Polícia Militar do DF, do Corpo de Bombeiros do DF, bem como servidores ativos e inativos da Câmara Legislativa do DF, do Tribunal de Contas, do DR, Companhia Organizadora de Nova Cap, Sociedade de Transporte Coletivo, TCB, desde que essas instituições firmem convênio ou contrato com INAS, com aval dos respectivos servidores decididos em Assembleia Geral de sua entidade sindical, especialmente convocada para este fim. 6. Incluir no final do parágrafo 1º do artigo 6º o seguinte trecho: observados os parâmetros estabelecidos no artigo 18. 7. Suprimir o parágrafo 2º do artigo 6º. 8. Substituir o texto do inciso 1 do artigo 5º pelo seguinte conselho de administração composto por 15 membros, sendo 8 representantes do governo e 7 beneficiários titulares do ProSaúde. 9. Acrescentar ao parágrafo 3º do artigo 15 o seguinte trecho: é impossível, senhor presidente, dar continuidade à leitura. Senhor presidente, Não. eu me sinto prejudicado em prosseguir a leitura. Atenção do plenário para a leitura do relatório da deputada Arlete Sampaio. 8º, substituir o texto do inciso 1 do artigo 15 pelo seguinte: Conselho de Administração composto por 15 membros, sendo 8 representantes do governo e 7 dos beneficiários titulares do ProSaúde. 9. Acrescentar ao parágrafo 3º do artigo 15 o seguinte trecho: respeitadas as indicações das entidades sindicais dos servidores e a proporcionalidade da participação de cada categoria no ProSaúde DF. 10º, acrescentar ao artigo 15 o seguinte parágrafo 4º: os conselheiros terão mandato de 3 anos. 11. Acrescentar ao artigo 15 o seguinte parágrafo 6º: ao Conselho de Administração, órgão superior de deliberação coletiva do INAS, cabe, enumerando suas atribuições. 12. Acrescentar ao parágrafo 2º do artigo 15 a expressão do Conselho Fiscal. 13. Modificar a redação do caput 18 para acrescentar no aporte mensal do GF a expressão no mínimo. 14. Acrescentar ao final do parágrafo 1º do artigo 15 a expressão com base em deliberação do Conselho de Administração. 15. Acrescentar ao parágrafo 2º do artigo 18 a expressão de acordo com a proposta do Conselho de Administração. 16. Acrescentar ao parágrafo 15 as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas com voto de pelo menos 3/5 dos seus membros. 17. Substituir o texto do artigo 36. As normas regulamentares do Plano de Saúde serão elaboradas pelo Conselho de Administração e efetivadas por decreto do Poder Executivo. Artigo 18. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar à Lei Orçamentária de 2006 a receita divina da contribuição dos servidores vinculada ao custeio do ProSaúde DF. 19. Acrescentar ao artigo 18 do PL o seguinte: o Distrito Federal é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do ProSaúde decorrente de despesa que tenham como causa esta lei na forma da Lei Orçamentária Anual. Quanto às emendas apresentadas, alguma dessas emendas nós acatamos a emenda de 1 a 7. As emendas que recém chegaram ao conhecimento dessa relatora, 8, 9, 10, 11 e 12, eu quero fazer uma proposta aos propositores das emendas que elas sejam apreciadas em segundo turno, para que nós possamos, pelo menos, ter a possibilidade de debater
essas emendas com os líderes, inclusive. Estou, então, protocolando aqui conjunto das emendas que foram acatadas. Peço à deputada pela Arlete Sampaio relatora. para declinar o nome dos autores e ver se eles concordam com o encaminhamento de relator. Então, emenda do deputado Peniel Pacheco, Agnaldo Jesus e outros. Emenda... Não, eu estou propondo que a gente analise no segundo turno, porque eu não tive tempo de analisar. Foram retiradas? Deputada Arlete, por favor, Tá, fazendo então. a leitura do número da emenda. Emenda número 8, emenda 9, Emenda 8 do deputado Peniel e Peniel outros. Tá, emenda 9. A emenda 9 também, de deputado Peniel e outros. A emenda 10, da deputada Eurides Brito. A emenda 11 da deputada Eurides Brito. A emenda 12, do deputado Odilon Aires. E a emenda 13, do deputado Odilon Aires. A emenda 14, do deputado Odilon Aires. Eu estou propondo aos autores, as outras foram absolvidas, ou integralmente, ou em termos de subemendas da relatora. Eu não tenho como analisar aqui agora. Bem, a Então, proposta do deputado proposta é Arlete foi de ser emenda de segundo turno. Não. Bem, deputada Arlete, não houve acordo dos, pelo que entendi, dos proponentes das emendas que ficassem de segundo turno. Então, Vossa Excelência tem que dar parecer sobre as emendas. Senhor presidente, eu peço vista ao projeto de lei da... A deputada ainda não proferiu o seu relatório. Pô, eu nunca vi relatório parcial, senhor presidente. Eu não, ou acata ou não acata. Agora, se eu estou no meio de uma... Deputado Odilon Aires, nós estamos numa sessão atípica. Eu conheço tinha dado o meu parecer, quando cheguei aqui, Deputada, tinha 5 novas emendas. convocação extraordinária Então- nunca foi atípica em lugar nenhum, senhor Tá, presidente. então, você me Tá? desculpe, mas eu não Eu- tive tempo de ler as emendas. Então, senhor presidente, eu peço 5 minutos Isso. para ler as emendas e dar E parecer eu, de Perfeito. antemão, já peço vista, senhor presidente, projeto. Não, concedido 5 minutos. Para ela? 5 minutos para a deputada Arlete Sampaio proferir seu Eu relatório. gostaria de Vossa Excelência deferisse meu pedido de vista. Defiro também o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado. Sem problema. Questão de ordem, senhor presidente. Deputada Ivelise Long, com a palavra. Senhor presidente, eu gosto das coisas muito claras. Se tem uma questão que faz parte do meu caráter, é a sinceridade e o respeito às pessoas, sejam elas quem forem, meus amigos, inimigos, concorrentes, o que for. Eu acho que o respeito é a coisa mais importante, é assim que eu levo a minha vida e é assim que eu oriento os meus filhos. Então, aconteceu um fato agora extremamente desagradável, gostaria de colocar aqui. Em momento nenhum eu saí ali fora para conversar com essas pessoas que eu respeito bastante, que estou aqui defendendo os planos diretores locais, porque eu os conheço, eu sei como foram elaborados, eu tenho consciência de estar votando, pelo menos naquele que eu fiz, que é o do Guará, com muita responsabilidade, porque eu trabalhei em cima dele, e eu jamais votaria numa coisa irresponsável que trouxesse malefícios à sociedade ou à cidade onde eu moro, que eu defendo há mais de 28 anos no serviço público. Porque eu trabalho a minha vida inteira com planejamento urbano. Eu não cheguei em momento nenhum e acusei qualquer deputado nominalmente lá fora. Pelo contrário, até chamei colegas meus para irem lá. Ainda elogiei também lá fora a postura do deputado Wilson Lima. Então, eu queria deixar aqui bem claro e dizer de viva voz e presente a deputada Eliana Pedrosa, que está aqui, que em nenhum momento a deputada Ivelise Long chegou lá fora para dizer que era a senhora que estava segurando o projeto do plano diretor. Falei sim que não havia consenso e eu estava trabalhando para esse consenso, que esta casa, na extraordinária, trabalha no consenso dos seus líderes. E eu continuo afirmando que, por mim, aprovaria e deveria ser aprovado hoje o projeto na sua integralidade e não parte desse projeto.
Este é o meu ponto de vista Normalmente e continuará ainda não, né? sendo. E em momento nenhum, Cadê o repito, requerimento falado? cheguei lá fora e falei o nome ou da deputada Eliana ou de qualquer outro deputado desta casa que estivesse fazendo alguma coisa para emperrar. Então, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro para que não surjam qualquer tipo de dúvidas em relação a esta questão. Senhor presidente, eu gostaria também de poder Deputada agora, Eliana Pedrosa. mais tranquilamente, poder dar uma satisfação ao pessoal da galeria. Hoje o PFL, na sua integridade, com a exceção do deputado Agrício Braga, foi almoçar para tratar como encaminharia os projetos que estavam na pauta de votação para o período da tarde. Quando chegamos à Câmara, fomos surpreendidos com uma proposta de que haveria um desmembramento e só se votaria o setor JK, Jockey Clube. Então, lá fora, tinha um entendimento que era o PFL que queria votar apenas o projeto dos ricos, em detrimento dos projetos da população de mais baixa renda, daqueles que carecem de moradia. Eu estou só pedindo para que quem está na galeria atente para quem vai votar a favor e quem vai votar contra o projeto dos ricos. Prestem atenção, aí depois faça o seu juízo de valor. Porque o PFL, quando chegou daqui, já estava construído, sem a sua participação, essa solução desse polo aí, como é que é o nome do polo mesmo? Jockey Clube. Jockey Clube. Senhor presidente, Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. eu fui informado de que houve atitudes grosseiras praticadas contra a deputada Eliana Pedrosa. Eu quero dizer, senhor presidente, que não há necessidade de nada disso. Nós estamos aqui para defender o que cada um pensa, o que cada um sabe a respeito de cada tema. Eu acho que, além de grosseiro, deseducado, deselegante, a agressão ela não produz nenhum resultado prático. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, que está na condução dos trabalhos desta casa, que coloque em ordem o andamento da casa, no sentido de impedir que pessoas venham agir de forma truculenta contra qualquer parlamentar. Eu sei, embora em alguns momentos nós tenhamos divergências de posicionamentos, mas a deputada Eliana Pedrosa merece o respeito, merece a consideração, e não é por causa de um posicionamento dela que ela vai ser alvo de algum tipo de ofensa ou de agressão. Eu sou solidário à deputada Eliana Pedrosa, e qualquer parlamentar aqui que for vítima desse tipo de atitude terá a minha solidariedade, independentemente do posicionamento que defende nessa casa. Quero falar para o deputado Peniel Pacheco que alguns parlamentares, inclusive, solicitaram que fossem evacuadas as galerias, na medida em que houve uma iniciativa de truculência contra uma parlamentar. No entanto, eu acredito que nós devemos resolver isso de maneira democrática. Acho que as galerias elas têm o direito de estarem acompanhando toda esta sessão, inclusive são bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco. Agora, temos que manter o espírito democrático. Não é nem só o do Natal, além do Natal, o espírito democrático. Na verdade, eu já até posicionei aqui que não entendo porque essa celeuma toda, porque na verdade o projeto não foi retirado definitivamente da pauta, ele foi retirado dessa sessão extraordinária e estará em tramitação normal nos primeiros dias de fevereiro. Então, isso já é pacífico e decidido por esta casa. Então não adianta muito fazer gestos, porque é uma questão democrática. Foi feito um acordo, todos entenderam que essa era a melhor solução, foi entendido que não havia prazo, os relatores inclusive reclamaram muito desse processo, mas o conjunto dos parlamentares também quer entender melhor estes planos diretores e as consequências para a cidade. Com a palavra, deputado Agrício Braga. Senhor presidente, eu só queria registrar aqui de público a minha insatisfação e o meu protesto em saber apenas alguns instantes atrás que o PFL se reuniu para um almoço para deliberar sobre a pauta do dia e eu não fui comunicado.
quer dizer, eu acho que eu não faço parte do PFL. Embora as minhas posições sejam, na maioria delas, contrárias às posições dos líderes do PFL nessa casa, mas eu acho que eu ainda sou do PFL. Aliás, mais ainda, eu acho que de todos eles eu sou o mais antigo do PFL, já que todos eles chegaram posterior a mim. É verdade que não tenho mandato, não fui eleito, sou um suplente. Agora, eu acho que não tiro o direito de eu participar das reuniões do PFL, mesmo sendo voto vencido, para eu ter o direito de dar a minha opinião a respeito das coisas que se passam nessa casa. Então, quero registrar o meu protesto ao meu líder do PFL, o deputado Leonardo Prudente, de não ter sido comunicado desse almoço que foi dito aqui agora, pela bancada do PFL, e eu não ter sido convocado. Lamento profundamente tal atitude, embora torne a dizer que, na maioria das vezes, eu voto contrário à opinião dessa liderança. Então, quero registrar em ata esse meu protesto. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa. Só dizer ao deputado Agrício Braga que, quando saímos para o almoço, ele já não se encontrava mais presente. Bem, feito o registro, pergunta a deputada Arlete Sampaio se já concluiu seu parecer. Bem, eu quero, então, fazer menção a todas as emendas que foram protocoladas em plenário. A emenda modificativa número 1 do deputado Odilon Aires foi acatada na forma de subemenda da relatora. A emenda aditiva... Peço, por favor, silêncio plenário, pessoal da assessoria, por favor. Não estamos conseguindo ouvir a deputada Arlete Sampaio. A emenda número 2 do deputado Odilon Aires foi acatada na forma de subemenda da relatora. A emenda supressiva número 3 do deputado Augusto Carvalho foi rejeitada. A emenda modificativa número 4 do deputado Augusto Carvalho foi rejeitada. A emenda número 5 do deputado Augusto Carvalho foi emendada, feita em forma de subemenda pela relatora. Emenda aditiva número 6 do deputado Augusto Carvalho, subemenda da relatora. A emenda número 7 do deputado Fábio Barcelos foi acatada na forma de subemenda da relatora. A emenda número 8 do deputado Peniel Pacheco foi retirada. A emenda número 9 do deputado Peniel Pacheco e outros também foi retirada. A emenda número 10 do deputado Eurides Brito foi rejeitada. A emenda 11 do deputado Eurides Brito rejeitada. A emenda 12 do deputado Odilon Aires foi acatada. A emenda 13 do deputado Odilon Aires foi rejeitada. A emenda 14 do deputado Odilon Aires rejeitada. É o parecer, senhor presidente. Acato agora a questão de ordem do deputado Odilon Aires, que pediu vistas ao processo pelo prazo de 20 minutos. Pergunto aos senhores líderes, nesse meio tempo, se nós temos algum projeto pronto para aprovação. Senhor presidente, pela ordem, questão de ordem, aliás. Quero pedir a Vossa Excelência, para a assessoria da mesa, providenciar o destaque, eu vou assinar os destaques das emendas 11 e 12 da deputada Eurides Brito. Perfeito. Pergunto aos senhores líderes se há projeto pronto para a votação. Peço ao deputado Chico Vigilante a fazer a leitura do item número 6. Vou botar esse 6 Senhor presidente. Com a palavra, a deputada Érica. Só um segundo. Senhor presidente, eu diria que os itens, após esse item 10, que estava pronto para ser votado, eu sugeriria que nós pudéssemos estar fazendo uma discussão sobre os 3 itens que dizem respeito ao Sudoeste e que tivéssemos discutindo o PLC que acabou de chegar a esta casa, que nós queremos também emendá-lo. Deputada Érica,
A mesa entende que já não há mais possibilidade de acordo e vai colocar em votação. Item número 6. Peço ao deputado Chico Vigilante fazer a leitura do item 6. Item número 6. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2266 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração de uso dos lotes que especifica da região administrativa de Brasília, RA1. Relatores, deputada Anicea Machado, PMDB pela CAF, e o deputado Chico Vigilante pela CCJ. Convido a deputada Anicea Machado a proferir parecer pela CAF. Informando que o projeto recebeu 2 emendas. Senhor presidente, eu gostaria de Item 6. solicitar uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anicea Machado. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada da pauta da convocação extraordinária, o item de número 6, ora chamado para apreciação, que trata do projeto de lei número 2266/2005, oriundo da mensagem do senhor governador número 398/05, esclarecendo que nós estaremos promovendo a retirada da pauta de convocação. Ele voltará a tramitar no âmbito das comissões, no âmbito da casa, de maneira normal. Muito obrigado. Peço ao deputado Chico Vigilante fazer a leitura do item número 8. Acato a retirada. Questão de ordem da deputada Anicea Machado. Peço ao deputado Chico Vigilante fazer a leitura do item número 8. Item 8. Gostaria que a líder do governo prestasse atenção. Item 8. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2271 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração de uso dos lotes que especifica da região administrativa de Brasília, RA1. Relatores, deputada Anicea Machado, na CAF, deputado Chico Vigilante, CCJ. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anicea Machado. Quero, da mesma forma, solicitar a retirada da pauta de convocação extraordinária do projeto de lei número 2268/2005, oriundo da mensagem do senhor governador número 400/2005, bem como o item... O item 7, ela está retirando, deputada? Correto. Certo. Item número item 7. Perfeito. Número 7, então, já coloquei a questão de ordem. O item 7 havia sido aprovado em primeiro turno. Não, corrigindo, perdão. Isso. Perdão, corrigindo. Me falaram aqui o item 7, que teria sido chamado O item item 7 foi 7. aprovado em primeiro turno. É o item 8 e 9. Corrigindo, senhor presidente. Nós estamos solicitando a retirada da pauta de convocação extraordinária o projeto de lei número 2270/2005, originário da mensagem número 402/05 do gabinete do senhor governador. Gostaria que Vossa Excelência... 2271, não? 2270. Qual é o item? De número 8. É aqui na minha pauta de 2271. Senhor presidente, a pauta... Tem uma das pautas que estão invertidas. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, o item que nós chamamos... Deputada Anicea, o item que nós chamamos é o item 8. Deputada Anicea, o item que nós chamamos é o item 8. Projeto 2271. Que foi encaminhado através da mensagem 403, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração de uso dos lotes que especifica da região administrativa de Brasília, RA1. Este é o item 8, deputado Anicea.
Só... Eu já estou solicitando aqui qual é o dentro do acordo que foi construído. Deputada, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Deputada Anicéia Machado, por favor. Não, Deputada, não. O item 4. Tá, mas não pode se dirigir. Na questão de ordem não pode se dirigir, não. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Item 4 da pauta, discussão em primeiro turno da votação do projeto de lei complementar número 139 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que estabelece índice de ocupação de uso do solo para fins de aprovação de parcelamento do solo urbano para área localizada na região administrativa do Paranoá. Isso aqui houve acordo para a retirada dele. Sim, mas nós vamos pôr em votação, a líder do governo retira ou ela faz em bloco. Pronto, tem os PDLs, tem o Paranoá e tem esses outros itens. Não, o requerimento não retira. Tem que ser verbalizado e depois formalizado pela líder do governo. Senhor presidente, A eu palavra é deputada Anicéia Machado. gostaria de esclarecer que os projetos não estarão sendo retirados da casa. Isso. Eles estão sendo retirados da pauta de convocação extraordinária. O item de número 4, que trata do projeto de lei complementar, número 139, de 2005, de autoria do Poder Executivo Local. Nós estamos solicitando a retirada, dando cumprimento ao acordo formalizado hoje, firmado hoje, com todos os parlamentares desta casa. Portanto, solicitamos o deferimento de Vossa Excelência quanto à retirada do item de número 4. Defiro o encaminhamento de Vossa Excelência, está retirado o item número 4. O item de número 6, nós já o fizemos. Já deferi requerimento de Vossa Excelência por questão de ordem para a retirada do item número 6. O item de número 8, também solicitamos a retirada da pauta de convocação extraordinária do projeto de lei número 2271 de 2005, cuja mensagem que deu origem ao projeto é a de número 403/2005 do gabinete do senhor governador. Também solicitamos a Defiro retirada a questão de ordem, Vossa Excelência, está retirado o item número 8. O item de número 9 trata do projeto de lei número 2272 de 2005, cuja mensagem encaminhada pelo senhor governador foi a de número 404/2005. Também solicitamos a retirada da pauta de convocação extraordinária. Defiro a questão de ordem, Vossa Excelência, está retirado o item número 9. 1 e 2. Falta item 2 e 3. Peço ao deputado Chico Vigilante fazer a leitura do item 2. Vai lá, lê. Cadê o PLC? Já vai chamar a votação dele? Tem que retirar porque não foi retirado, os PDLs. Tá, mas vai chamar que horas a votação? Em seguida. Senhor presidente, o item de número 2. Eu faço na forma da questão de ordem, dando cumprimento a um acordo firmado com todos os parlamentares desta casa, cujo projeto deu origem a um projeto de lei complementar, desmembrando assim parte do texto do PDL da cidade do Guará. Portanto, eu solicito a Vossa Excelência a retirada da pauta de convocação extraordinária do projeto de lei complementar número 133 de 2005, cuja mensagem é a de número
326/2005, do gabinete do senhor governador. Defiro a questão de ordem, Vossa Excelência. Está retirado o item número 2 da pauta. É importante registrar, senhor presidente, que estaremos aguardando a votação do PLC, cujas emendas... O PLC está registrado, já tem número e será apreciado ainda nesta convocação extraordinária. Correto. Dando prosseguimento ao entendimento que foi feito, nós solicitamos também a retirada da pauta de convocação extraordinária do projeto de lei complementar número 134 de 2005, cuja mensagem de número 326, mensagem número 326/05 do gabinete do senhor governador. Solicitamos também a retirada da pauta de convocação. Esclarecendo ainda que a retirada está sendo feita da pauta de convocação extraordinária. Portanto, todos esses projetos aqui citados continuam com a tramitação normal no âmbito desta casa. E este item trata-se do projeto de lei complementar do que trata do plano diretor local da região administrativa do Gama. Defiro a questão de ordem. Eu gostaria apenas de corrigir, senhor presidente, que aqui na ordem do dia, a mensagem que encaminhou o projeto de lei complementar número 134/2005, aqui consta a mensagem de número 326, quando na realidade é... Na realidade é a de 327. Mensagem 327/05. Portanto, A assessoria da mesa informa que está correta a observação de Vossa Excelência. O projeto de lei complementar número 134/2005 foi encaminhado a essa casa pela mensagem número 327 de 2005 do gabinete do senhor governador. Então, defiro a questão de ordem de Vossa Excelência. Está retirado o item número 3 da pauta. Portanto, senhor presidente, agradecendo ainda, desde já, quero agradecer desde já o acordo que foi possível ser feito nesta casa, mas dizer que nós estaremos aguardando a apreciação do projeto de lei complementar, esperando poder contar com a presença de todos os parlamentares que deram o aval para que esse acordo fosse feito. Muito obrigado. Obrigado, deputado Anilcia Machado, líder do governo nessa casa. Bem, como eu dei prazo para o deputado Odilon Aires para apreciar o projeto relacionado à questão, o item número 10, darei agora um intervalo de 10 minutos nessa sessão. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Wilson Lima, auxiliar na condução dos trabalhos. Chamo o deputado Odilon Aires para proferir para devolver o projeto de lei 2277 de 2005. Teve um susto agora. Estava passando uma baleia Gilberto ali na tela da câmera. Aí de repente cortou, tum, e apareceu você. Eu falei, caramba. Baleia feia.
Vamos nivelar. Esse aqui não votaram. O 2 foi retirado. Então, 0. O 3 foi retirado. 0. O 4. Não, foi retirado também. O 5 foi votado. Votado no segundo turno. Estou falando segundo. Tá bom, tudo bem. O 6 foi retirado. Segundo turno. Então, o 8 foi retirado. O 9 foi retirado, né? O 10 é em votação. Só para mim não fazer besteira aqui também. Eu ajudo você, sabe? Eu ajudo você, você não tá? Ajuda você, sabe? Eu auxilio mesmo. Convido o deputado Odilon Aires a trazer o projeto de lei 2277, ao qual pediu vistas por 20 minutos. É minha filha. Oxi, mas tá. Uma galera vez que lá de baixo. E eu tenho que ser azul, né? Não pode ser azul. Cara, pode botar o item 1 escrito. Item 1. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item número 1. Mas segundo turno tem que encerrar a sessão. Encerra a sessão. Precisa não? Bem, como nós vamos votar em segundo turno, encerro a presente sessão extraordinária. Abro sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, seguimos em nossos trabalhos. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer leitura do item 1 para votação em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar no 67/2003, de autoria do Poder Executivo, que prorroga prazo, que menciona. Prorroga o prazo que menciona. O projeto recebeu emendas, 2 emendas de segundo turno. Convido o deputado Leonardo Prudente a proferir parecer pela CUF. Convido o deputado Benício Tavares a proferir parecer pela CUF. As 2 emendas de segundo turno. Item 1. Da UNB. Rejeitar. Vamos rejeitar, né, Vicente? Eu tô pondo tudo hoje. Pediu ao deputado Benício que lesse as emendas e declinasse o nome dos seus autores. Senhor presidente, venha a essa comissão, em segundo turno, projeto já aprovado, 2 emendas em segundo turno, de autoria da deputada Anilcéia Machado, emenda modificativa ao projeto de lei complementar
Caiu. 67 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo que menciona. Desse seu artigo 1º ao projeto de lei complementar INP, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2007 o prazo de que trata o caput do artigo 1º da Lei Complementar 328, de 10 de outubro de 2000. A segunda emenda, senhor presidente, ao mesmo projeto, acrescente-se ao projeto de lei complementar em epígrafe, onde couber, o seguinte artigo, remunerando-se os demais. Artigo. Ficam remidos os débitos decorrentes do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, dos exercícios de 2004 e 2005, de que trata o artigo 1º da Lei Complementar número 328, de 10 de outubro de 2000, existentes na data de publicação dessa lei, inscritos na dívida ativa ou não, ajuizados ou por ajuizar. Eu também acato a emenda número 2, aditiva da deputada Anilcéia Machado. É o parecer. Em discussão, o parecer da CUF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação por processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. O projeto está sendo votado em segundo turno. Parecer sobre as emendas obteve 18... Aliás, são 18 parlamentares presentes e 4... São 4? 5 votos contrários. Não, CCJ, né? Não, esse foi o parecer da CUF. Convido o deputado Brunelli a proferir parecer pela CCJ. Foram 13-5. Aprovada a emenda. O parecer sobre a emenda. Não é remissão? Não, mas o parecer não precisa, deputada. Não precisa? 16 não, são 13 votos. O NB. Convido o deputado Brunelli a proferir parecer pela CCJ. Passo a relatoria para a deputada Anilcéia Machado. Senhor presidente, solicito permissão para proferir parecer oral. Bom, já concedeu, né? Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda aditiva de segundo turno de número 1, de autoria de vários deputados, ao projeto de lei complementar número 67/2003, de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo que menciona. Senhor presidente, as emendas já foram apresentadas e lidas neste plenário. Nós queremos fazer referência também à emenda de número 2, aditiva de segundo turno, ao projeto. Dizer que o nosso parecer pela admissibilidade das emendas de número 1 e de número 2 ao projeto de lei complementar número 67/2003, emenda esta de autoria de vários deputados.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam para permanecer como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 20 parlamentares e 3 votos contrários. Segundo turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a chamada dos senhores parlamentares para o voto. Deputado Agrício Braga. Segundo turno. Deputado Agrício Braga. Sim. Deputado Aguinaldo Jesus. Sim. Deputado Anícia Machado. Sim. Deputado Arete Sampaio. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Sim. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Érico Cai. Sim. Deputado Euridio Brito. Sim. Deputado Expedito Bandeira. Sim. Deputado Eviris Long. Deputado Eviris Long. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado Zé Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia. Sim. Deputado Ondiron Aires. Sim. Presente, sim. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Fábio Barcelos. Não, senhor, você ainda está fazendo o resultado. Presidente, meu voto é não. Registre o voto do deputado João de Deus, do deputado Peniel. Peniel, sim. Com 18 votos sim, 1 voto não, 1 abstenção e 4 ausências, o projeto foi aprovado em segundo turno. Questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Vossa Excelência, eu peço a Vossa Excelência que dispense o interstício e que dê por lida e aprovada a redação final. Dispenso o interstício, dou por lida e aprovada a redação no final. O projeto foi aprovado em segundo turno. Pergunta o deputado Odilon Aires. Já pode proferir parecer da... Aliás, é preciso antes devolver o projeto do deputado Chico Leite para proferir parecer pela CAIS. Isso, já solicitei aqui. Estão organizando aqui as emendas todas.
Gente, o que está tendo aí, hein? O João tá com trauma, porque ele tá secretariando ali, o seu livro sai fora daí. Vai lá. Cai fora daí, cai fora daí. Mas hoje aconteceu, foi diferente. Convido o deputado Chico Leite a proferir parecer pela CAIS. Foi apresentada uma nova emenda pelo deputado Odilon, então a deputada Arlete Sampaio, para proferir parecer pela SES. Emenda de número 15, da autoria do deputado Odilon Aires e Eunice Machado. Desse a seguinte redação, a expressão indicada abaixo, substituindo-a em todo o texto da lei. Onde se lê Plano de Assistência Suplementar à Saúde, ProSaúde DF, leia-se Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDF Saúde. A justificativa é de que já existe no âmbito da Tribunal de Justiça do Distrito Federal um plano ProSaúde e que, portanto, haveria uma similaridade de nomes e propõe-se a mudança do nome. Eu não tenho nada contra a presente emenda, acato. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, o parecer da CAIS sobre todas as emendas. Da SES. Os parlamentares concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 20 senhores parlamentares. Convido o deputado Chico Leite a proferir parecer pela CAIS. Sendo lembrado que há destaque sobre as emendas 10 e 11. Deputado Chico Leite. Senhor presidente, primeiro peço permissão a Vossa Excelência para proceder o parecer oral. Permitido, deputado. Senhor presidente, agora que tomei conhecimento das últimas emendas, de maneira que trata-se em realidade do projeto de lei número 227 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que cria um Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal e dá outras providências. O projeto é o 2277 de 2005. É oriundo da mensagem número 410, também de 2005, do gabinete do senhor governador do Distrito Federal. Em parecer na comissão anterior, a relatora acolheu com subemenda as emendas de número 1, 2, 5, 6, 7 e 15. Foram retiradas as emendas número 3 e número 4, igualmente as número 8 e número 9. Também acatada a emenda de número 12, rejeitadas as emendas número 10 e 11, 13 e 14. Senhor presidente, de méritos, é preciso dizer que os projetos que dizem respeito a servidores públicos devem passar pela Casa. É isso que diz o artigo 64 do regimento interno da Casa. Tá? É preciso dizer, nesse sentido, que o GDF até chega atrasado em relação a outros estados ao criar efetivamente seu Instituto de Saúde, já deveria tê-lo feito há muitos anos. De toda sorte, é preciso elogiar o trabalho feito
pelos parlamentares de complemento de adequação com os representantes das categorias. Então, exatamente por isso, senhor presidente, que contempla o servidor, nós nos manifestamos deméritos favoravelmente pela CAIS. Perfeito, deputado. Antes da votação, vamos fazer a votação dos destaques que chegaram à mesa, apresentados pelo deputado Peniel Pacheco. Destaques da emenda número 10 e a emenda número 11. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu estou solicitando destaque a duas emendas e queria fazer um apelo aos nobres deputados que pudessem viabilizar a aprovação dessa emenda. Como todos sabem, o programa de Pró-Saúde, ele vai contratar uma prestadora de serviço que deverá estabelecer o atendimento aos servidores. Isso poderá ser feito através de cooperativa, poderá ser feito através de plano de saúde e outras alternativas. O que está acontecendo é que o projeto está propondo, eu queria a atenção de todos, está propondo fazer isso via convênio. E quando você faz um acordo com entidades privadas via convênio, corre-se um risco muito sério do convênio sair com vício de vantagem de alguém que consegue convencer politicamente a direção do plano a aprovar aquele convênio, e às vezes ocorre, inclusive, de ser um plano que prejudica o interesse dos servidores. Então a emenda está prevendo que deverá haver um processo licitatório para a escolha das prestadoras de serviço, ou seja, aquelas que deverão oferecer o melhor serviço pelo menor preço de mercado, para evitar exatamente essa opção de se fechar convênios contrariando o interesse dos próprios servidores públicos, que vão contribuir significativamente, com torno de 4% dos seus salários, sendo que o governo entrará com apenas 1,5%. Então, uma emenda garante que essa contratação do plano de saúde, da entidade operadora, enfim, seja feito via processo licitatório. É a emenda de número 11. E a emenda de número 10, da deputada Eurides Brito também, ela apresenta a necessidade de que a contratação de operadora de plano de seguro de saúde, acrescentando a expressão registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Qual é a intenção? É de que uma entidade que tenha um registro na ANS, ela oferecerá as garantias mínimas necessárias para assegurar que os servidores e os pacientes que vão ser atendidos nesse programa serão obrigatoriamente atendidos por uma entidade que tenha respaldo para realizar aquele tipo, no caso de contratação de um plano de saúde. A deputada Arlete, inclusive, conversou conosco que o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, a Associação dos Médicos, melhor dizendo, adotou um sistema em que quem presta o serviço é uma operadora. E esse serviço ele é administrado, gerenciado por essa operadora. E pode ser a opção que o Pró-Saúde venha escolher. E, nesse caso, terá que fazê-lo através de processo licitatório. Então, eu queria pedir aos nobres pares que nós pudéssemos acolher essas duas emendas, que é de autoria da deputada. Eu tinha feito uma emenda parecida, a deputada Eurides também tinha apresentado nesse sentido, para garantir transparência no processo e para que não haja privilégios a particulares. Ou seja, como pode haver ingerência política dentro desse contexto, nós queríamos garantir que a prestadora de serviço que fosse participar no oferecimento desse produto aos servidores tivesse
a garantia de que isso seria feito via processo licitatório sem favorecer ninguém. Consulto ao deputado Peniel Pacheco se nós poderemos apreciar as emendas em bloco ou se ele considera que devam ser apreciadas separadamente. A votação será nominal. Bloco. Senhor presidente. Não vamos criar debate desse negócio, pô. Não vamos fazer debate disso, não. Senhor presidente, para discutir a matéria. Com a palavra, deputado Augusto Carvalho. Em seguida... Eu estava fazendo uma ponderação à deputada Arlete Sampaio. Sei muito bem do espírito com que ela examinou cada uma das propostas e emendas, mas estava eu dizendo, se o governo do Distrito Federal, autorizado por esse poder, entendeu de constituir o programa de assistência à saúde do servidor público, ele pode ter também, por autorização dessa casa, a possibilidade de, impossibilitado, incapacitado, de prover essa assistência de saúde a todos os servidores ou de algum órgão, ele possa também contratar na área privada essas operadoras ou esses planos de saúde, mas desde que seja pelo processo licitatório. Isso é matéria pacificada, senhor presidente, pelo próprio Tribunal de Contas da União, que já vem examinando essa questão envolvendo o GEAP e a Administração Pública Federal há décadas. Então, por isso, eu faria um apelo para que nós possamos apoiar as emendas de autoria da nobre deputada Eurides Brito. Em discussão, com a palavra a deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, há uma incongruência entre a emenda apresentada e o corpo do projeto inteiro, que eu gostaria aqui de tentar clarificar. Eu não sou contra aqui nós possamos incluir, inclusive, no projeto, a necessidade de uma licitação para contratar serviço de saúde. Agora, sou terminantemente contra que sejam contratadas planos de saúde. Porque se for para contratar plano de saúde, não precisa de um instituto. O governo pode fazê-lo diretamente, fazer um plano empresarial, como eu exemplifiquei para o Peniel Pacheco, como fez a Associação Médica, e, portanto, contratar direto, não precisa ter uma estrutura de instituto de saúde para fazer a contratação de plano de saúde. Então, eu toparia fazer uma emenda que se explicitasse a necessidade de licitação para a contratação direta de serviços. Agora, não posso aceitar que se inclua... esse é um dos méritos do plano, é não trabalhar os planos de saúde vigentes, porque senão não precisa de instituto. Então, eu quero votar contra essa emenda. Se o deputado Peniel e o deputado Alice concordarem em nós construirmos uma emenda no sentido de acatar a licitação apenas, eu topo fazer. Agora, na forma como está na emenda, eu não posso me posicionar favoravelmente. Em votação. Votação pelo processo nominal. Lembrando que as emendas serão apreciadas em conjunto. Trata-se das emendas 10 e 11. Questão de ordem, deputado Peniel Pacheco. Eu conversei com a deputada Arlete, ela concorda parcialmente com a emenda. Ela tem restrição, parece-me, a um aspecto, né? Então a gente podia, se Vossa Excelência permitir, deixar o parecer da Comissão de Economia e Orçamento Financeiro apresentado e a deputada Arlete, juntamente com os demais relatores e eu e a deputada Eurides, que também ela não está se sentindo muito bem por causa do ar-condicionado, eu sei. Então, por essa razão, eu estou ajudando aqui a fazer a defesa, porque eu concordo com a ideia. Então, que nós pudéssemos chegar ao bom termo para fazermos uma emenda que acolhesse parcialmente a proposta, para não prejudicá-la caso ela fosse rejeitada. Então, o conteúdo deve explicitar o processo licitatório e a opção, se o governo desejar, a opção de fazer a opção caso o plano de saúde seja uma alternativa mais econômica e mais interessante, como opcional. Com a palavra, deputada Eurides Brito. Eu queria só trazer à discussão mais um elemento, além dos que aqui já foram abordados. É opcional e, se o governo desejar,
Eu creio que essa questão é bem-vinda pelo servidor, desde que escolhido por processo licitatório, porque dá principalmente a aposentados e ao próprio servidor quando em férias, em qualquer lugar do Brasil, uma vez que ele tenha o seu sistema de saúde, ele ser atendido também onde ele estiver. Então, nós não podemos também impor que somos, contrariamente, porque somos contra planos de saúde. Eu acho que o servidor, se fosse ouvido, e isso a gente tem várias vezes em conversas com os servidores, sempre foi um pleito, ele quer se sentir seguro, sabendo que por onde ele anda, neste Brasil, ele pode ser atendido por um plano de saúde. Se for esse o caminho que o governo encontrar, vamos aplaudir, e nada melhor do que o processo licitatório. Se tiver acordo com o governo, não tem problema. Vocês concordam? A gente vai demorar mais. Por favor. É, que vem provocar aqui. Você é louco? Sai daí. Baixa para 25%. Tá certo, é bom demais. Tá certo. Hã? Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Não, ela ficou. Bota uma situação difícil. Estou aguardando a nova redação da emenda. A emenda conjunta do deputado Peniel Pacheco e Arlete Sampaio. Tem. Em segundo turno, temos o item. Aquele do item 5. Sim. Bem, vamos passar então a apreciação do item número 5. A presidência gostaria de informar o plenário que, consultando a assessoria da mesa e os relatores da CUF e da CCJ, decide pela anulação da votação do primeiro turno do projeto de lei número 2262 de 2005. Informa que retornará à apreciação do parecer da CCJ, formulado pela deputada Nilcea Machado, que acata a referida proposição e rejeita as duas emendas aprovadas da CUF. Pelo mesmo entendimento, estaremos colocando em votação, inicialmente, após a anulação da votação em primeiro turno, do destaque às emendas 01 e 02 aprovadas na CUF, para posteriormente analisarmos em primeiro turno a proposição. Informo, por fim, que as emendas para obter aprovação necessitam da manifestação da maioria simples do plenário. Senhor presidente, só um esclarecimento. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. O que será refeito é o parecer da CCJ? Parecer da CCJ. Será refeito. É. Perfeitamente. Como o parecer deve ser mantido, vai haver o destaque das duas emendas aprovadas na CUF. Como encaminhamento? Vai ser mantido o parecer da CCJ. Vai ser mantido o parecer da CCJ e os destaques das duas emendas serão apreciados. Assume aqui, Fábio. Os destaques das emendas dentro do parecer da CCJ.
atentado lá, senhor presidente.